Permitiu estar aqui nesta noite. Glorifico e exalto a Deus pela vida também do pastor Atanael, né? Talvez o senhor não lembre de mim, mas eu já fui ovelha do senhor também, na época na Manquita. Sou sobrinho da Leia, do Adalto. Eu fico feliz porque no tempo em que o senhor esteve ali, eu pude aprender. O senhor também foi uma chave, foi um caminho para mim estar firme hoje na presença de Deus. E eu pude aprender bastante com o senhor. Eu agradeço ao Senhor Jesus, e agradeço ao Senhor também em poder nesta noite estar aqui compartilhando ao Senhor, ao nosso Deus, e poder olhar e ver que tem um povo ainda que aguarda a volta do Senhor. Estamos aqui, sabemos que nós não somos desta terra. O noivo vem buscar a sua igreja. Amém? Tenha certeza que você não saiu do seu lar em vão nesta noite. Deus tem algo para a sua vida nesta noite. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1. Vamos ler o versículo 5, alguns versículos, que diz assim: todos encontrou, diga amém. Amém. Amém? Você que não encontrou, te espero. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1, versículo 5. Adiante diz assim: existiu no tempo do rei da Judéia certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e lhe chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Podem tomar o teu assento. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido, talvez pouco falado para os dias em que estamos vivendo. A Bíblia está contando uma história, um período em que Jerusalém estava passando por diversas dificuldades. E a Bíblia diz que neste período ainda não existia a consolação de Deus. Diz a Bíblia que alguns dos servos do Senhor já haviam se dispensado para alguns lados, e alguns já haviam abandonado a lei, os estatutos do Senhor. Segundo a Bíblia, diz que neste período, um homem cujo nome é chamado de Herodes, este rei dominava e subjugava Jerusalém nesta época. E a Bíblia diz que houve um tempo em que o sacerdote, que ainda servia ao Senhor, estava na sua ordem em Jerusalém para oferecer diante de Deus a adoração e elevar os ensinos de Deus àqueles que ainda não haviam conhecido acerca da sua palavra. A Bíblia diz que neste período, então, um homem cujo nome é chamado Zacarias, diz a Bíblia que ele teve por sorte entrar na escala em que ele foi escolhido. E a Bíblia diz que este homem, cujo nome cujo nome dele é chamado nesta época para simplesmente liderar
e entrar dentro do templo. A Bíblia diz que Zacarias, ele é escolhido pelo Senhor. E diz a Bíblia que no período em que Zacarias vai entrar no templo para oferecer o seu incenso, a Bíblia diz que aparece um anjo diante de Zacarias à direita do altar. E a Bíblia diz que quando este anjo aparece a Zacarias, este anjo vem trazer uma mensagem a Zacarias, porque Zacarias era um sacerdote que clamava, buscava o Senhor. E ele tinha uma esposa, cuja esposa ainda era estéril, por nome de Isabel. E a Bíblia diz que eles viviam diante de Deus irrepreensíveis. Em tudo aquilo que eles faziam, eles temiam o Senhor. Mas a Bíblia diz que eles não tinham filho. E o sonho de Zacarias era que o Senhor os desse um filho, para que através desse filho Jerusalém fosse consolado. A Bíblia diz que neste período, então, o Senhor permite o anjo descer. E o anjo vai à direita do altar aonde estava Zacarias. E diz para Zacarias: não temas, porque Deus ouviu a tua oração. A Bíblia diz que este período é um período onde muitos achavam que Jerusalém estava esquecida, porque aproximadamente 430 ou a 450 anos Deus já não falava mais com Israel e nem queria mais falar com Jerusalém. Mas estava chegando-se um tempo em que Deus iria falar novamente. E Deus precisaria então levantar um profeta, para que este profeta, por sua vez, preparasse o caminho do Senhor, o nosso Mestre Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus então traz o conforto ao coração de Zacarias, e diz